Então, se você precisa realizar esse tipo de cálculo, vazão entre dois reservatórios, frequentemente, vale a pena implementar o método iterativo numa planilha Excel, por exemplo. Por outro lado, uma abordagem amplamente utilizada pela hidráulica atualmente é a utilização de softwares. Vamos exemplificar aqui pelo EPANET, que foi desenvolvido pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Trata-se de um programa de domínio público, ou seja, pode ser utilizado para qualquer fim, seja acadêmico ou comercial, sem custo algum. No Brasil, nós temos uma versão desenvolvida por membros do Laboratório de Eficiência Energética e Hidráulica em Saneamento, da Universidade da Paraíba, que fizeram um trabalho notável, não só traduzindo o programa, mas também implementando algumas funcionalidades adicionais. Então, após baixado esse programa num desses links e executado, podemos resolver o exemplo em questão. Primeiramente, vamos definir e verificar algumas configurações, indo no menu Projeto, item Opções de simulação. Na primeira linha, temos unidades de vazão. Dentre as disponíveis, vamos selecionar LPS, ou seja, litros por segundo. Na segunda linha, fórmula de perda de carga, que consta HW, que significa Hazen-Williams. Vamos trocar para Darcy-Weisbach, DW. Há outras configurações aqui, como a densidade do fluido, número máximo de iterações, erro máximo de convergência. Para esses, vamos deixar os valores padrões. Vamos adicionar os reservatórios, indo na barra de ferramentas, no botão Adicionar RNF, que significa reservatório de nível fixo. Vamos dar um clique para o reservatório R1 e um outro clique para o reservatório R2. O programa exige que haja ao menos um nó, então por isso vamos voltar na barra de ferramentas, dessa vez no botão Adicionar nó. E eu vou entrar com o nó próximo ao reservatório R1, dando um clique. Agora faltam os trechos, indo no botão Adicionar trecho, damos um clique no reservatório R1, arrastar e dar um segundo clique no nó. Novamente, vamos dar um clique nesse nó e o outro clique no reservatório R2. Contudo, com isso temos todos os objetos necessários para a simulação, restando apenas entrar com as suas propriedades. Para isso, vamos clicar no botão Selecionar objeto e dar um duplo clique no trecho 1. Lembrando que esse trecho ele foi inserido apenas porque o programa exige que haja um nó. Então vamos definir um trecho de comprimento desprezível, ressaltando que para a unidade de vazão selecionada lá nas configurações, que foi litros por segundo, o programa vai considerar comprimento em metro, diâmetro e rugosidade em milímetro. Então, o diâmetro corresponde a 4 polegadas, que é 101,6 milímetros, e a rugosidade, conforme anunciado do problema, é 0,3. Vamos fazer analogamente para o trecho 2. Porém, dessa vez entrando com o comprimento total da tubulação real, que é de 600 metros. Agora resta entrar com as cotas dos reservatórios, dos níveis d'água. No reservatório R2, vamos considerar como sendo o referencial. Então, o nível d'água vai estar em 0. Como a diferença entre os dois, conforme anunciado, é de 26 metros, no reservatório R1, dando duplo clique, vamos entrar com o nível d'água 26 metros. Agora basta clicar no botão Executar simulação. Rapidamente, em frações de segundo, o programa termina o cálculo. E para verificar o resultado, podemos, por exemplo, dar um duplo clique no trecho 2. E nas últimas linhas temos os resultados. No interesse, temos a vazão calculada como 14,5. Lembrando que a unidade selecionada para vazão é de litro por segundo.
Para passar para metros cúbicos por segundo, basta dividir por 1000. Então, veremos que o resultado é exatamente igual ao calculado manualmente. Tudo que foi visto até então se resume no cálculo da perda de carga através da equação de Darcy-Weisbach, que, por sua vez, depende do fator de atrito F. O desenvolvimento desse fator de atrito, excetuando-se o regime laminar, foi feito em diversas etapas, sendo que algumas dessas etapas eram baseadas em conhecimento experimental, ou seja, empírico, e outras etapas em conhecimento teórico. O fato desse fator de atrito ser função do número de Reynolds, também, além da rugosidade do tubo, implica que a sua solução muitas vezes requer métodos iterativos, mesmo para as equações aproximadas do fator de atrito. Isso se torna um fator complicador para quando se deseja soluções rápidas, principalmente na época em que não se tinha recurso computacional. Com o intuito de simplificar esse cálculo, foram desenvolvidas algumas fórmulas empíricas, ou seja, totalmente baseadas em dados experimentais. Essas fórmulas empíricas podem ser generalizadas como perda de carga unitária J igual a uma constante vezes a vazão elevado a um expoente dividido pelo diâmetro elevado a um outro expoente. A primeira que vamos comentar aqui é a fórmula de Hazen-Williams, que é dada por a constante igual a 10,65, isso para o Sistema Internacional de Unidades. Se for o sistema dos Estados Unidos ou o inglês, é um outro valor aqui, vezes a vazão elevado a 1,85, dividido por C, que é chamado de coeficiente de Hazen-Williams, elevado a 1,85 também, e diâmetro elevado a 4,87. Então, reparem que a vantagem dessa fórmula em relação à de Darcy-Weisbach é que o coeficiente, o fator aqui que depende, que é relacionado com a rugosidade do tubo, que nesse caso é o C, ele é constante. Ele não depende do número de Reynolds e, consequentemente, não depende da vazão. Isso simplifica muito o cálculo. Porém, essa simplificação ela vem com um custo, e o custo é a restrição de aplicabilidade da equação. Então, a fórmula de Hazen-Williams ela não pode ser aplicada para qualquer regime, ao contrário da fórmula de Darcy-Weisbach, que por isso é chamada também de fórmula universal. Então, dentre essas restrições, de uma maneira geral, é recomendado para escoamento turbulento de transição, água a 20 graus Celsius, uma vez que os efeitos viscosos não estão mais embutidos na fórmula, e diâmetros maiores, em geral maior ou igual a 4 polegadas. Então, exemplo de aplicação, de aplicabilidade, são adutoras de redes de distribuição de água. Aqui nessa tabela temos alguns valores do coeficiente C de Hazen-Williams. Vale ressaltar que o coeficiente de Hazen-Williams C está no denominador, o que significa que quanto maior o seu valor, menor a perda de carga, menor a rugosidade do material. E que o sistema de unidades dessa fórmula ele fica preso a esse coeficiente, ao contrário de todas as equações vistas até então. Ou seja, se esse coeficiente é relacionado a SI, é mandatório que a vazão seja entrada aqui em metro cúbico por segundo e o diâmetro em metros. Outra fórmula também bastante utilizada é de Fall-Whipple, cujos coeficientes são conhecidos para aço galvanizado novo, PVC rígido, cobre ou latão, esses para água fria e também cobre ou latão para água quente. Esses coeficientes são relacionados ao SI, ou seja, a vazão deve ser inserida também em metro cúbico por segundo e o diâmetro em metro para obter a perda de carga unitária em metro por metro. Ao contrário da equação de Hazen-Williams, a fórmula de Fall-Whipple é recomendada para pequenos diâmetros,
menores ou iguais a 2 polegadas, o que se aplica bem para instalações hidráulicas residenciais. E por isso que, inclusive para aço galvanizado e PVC, essa fórmula é recomendada pela NBR 5626, que é de instalações hidráulicas prediais. Outra fórmula também para diâmetros pequenos é a fórmula de Flaman, que é representada aqui tanto em função da velocidade quanto em função da vazão, e depende desse coeficiente B, que é conhecido para ferro ou aço usado, novo, chumbo, cobre e PVC. Também essa fórmula fica atrelada ao SI. Nesse endereço, hidrouf.site.uf.br, no menu Utilidades, é disponibilizada uma planilha em Excel que possui praticamente todas as fórmulas mencionadas nessa apresentação. Então, ela pode facilitar o estudo desse assunto. No exemplo 1, nós calculamos a perda de carga através da equação de Darcy-Weisbach. Vamos refazê-lo calculando por uma equação empírica. E se tratando de uma tubulação com 4 polegadas de diâmetro, a equação empírica mais recomendada é a de Hazen-Williams. Para isso, precisamos converter o diâmetro de polegada para metro. Precisamos também da vazão, que é calculada pela velocidade vezes a área. Que vai resultar em 0,0162 metros cúbicos por segundo. E também do coeficiente de Hazen-Williams. Consultando a tabela para aço comercial novo, nós obteremos C igual a 130. Substituindo esses valores na fórmula, o comprimento de 100 metros, a vazão recém-calculada, o coeficiente de Hazen-Williams da tabela e o diâmetro em metro. Obtemos então uma perda de carga HP igual a 4,4 metros. Observa-se a diferença em relação ao valor calculado pela equação de Darcy-Weisbach. Por isso, quando é necessário uma precisão grande no cálculo, a equação de Darcy-Weisbach normalmente vai ser a mais recomendada. Porém, isso normalmente não é requerido, essa precisão tão apurada. Por isso, a equação de Hazen-Williams se tornou bastante popular no cálculo de grandes dutos, seja em saneamento ou tubulações industriais. Uma questão bastante importante em projetos de tubulação é o envelhecimento da tubulação. Esse envelhecimento ele vai causar um aumento da rugosidade epsilon. Lembramos que isso corresponde a uma diminuição do coeficiente de Hazen-Williams, porque ele aparece no denominador da equação. Consequentemente, teremos um aumento da perda de carga e, em termos hidráulicos, isso vai acarretar numa diminuição da vazão e ou diminuição da pressão em determinados pontos da tubulação. É importante ressaltar que projetos de tubulações normalmente têm uma vida útil da ordem de décadas. Então, para que o projeto atenda às condições de vazão e pressão ao longo de toda a sua vida útil, é muito importante que se considere esse envelhecimento de alguma forma. Um exemplo de estimativa do valor envelhecido do coeficiente de Hazen-Williams é dado por essa expressão, onde obtemos o coeficiente de Hazen-Williams para x anos, a partir do coeficiente do material novo e do coeficiente do material com 10 anos de envelhecimento, com base num fator de envelhecimento F, que é obtido nesse gráfico, que vai de quase zero até 100 anos. Para o trecho de quase zero até aproximadamente 50 anos, esse gráfico pode ser aproximado por essa expressão, 7,6 vezes o número de anos elevado a 0,86. Então, para se calcular nessa metodologia que foi apresentada pela Pitometer Associates e é utilizada pelo software CaiPipe.
é necessário conhecer o coeficiente de Razão-Ilhas do material novo e do material com 10 anos de envelhecimento. Como exemplo, vamos avaliar o envelhecimento do ferro fundido, cujo coeficiente de Razão-Ilhas para o material novo é de 130 e com 10 anos é de 110. Esses valores são disponibilizados pela literatura. Se quisermos calcular o coeficiente de Razão-Ilhas para 20 anos, vamos aplicar essa equação, substituindo os valores, queremos C20, e para isso é necessário calcular o fator de envelhecimento para 20 anos, que de acordo com a equação anterior, vai ser igual a 0,58. Então, substituindo todos os valores na equação anterior, calculamos que o coeficiente de Razão-Ilhas para 20 anos é de 95. Podemos aproveitar essa fórmula e a definição do fator de envelhecimento e traçar um gráfico para o envelhecimento desse coeficiente para ferro fundido ao longo de 40 anos. Então, podemos observar que ele vai sair de 130 e chegar próximo ali a 70. Como último tópico, vamos avaliar como calcular a perda de carga em seções não circulares. Exemplo, seções triangulares, retangulares, etc. Para isso, vamos definir dois parâmetros importantes. Um é a área da seção molhada, que no caso de tubulações é toda a seção da tubulação, e o outro é o perímetro molhado, que é o comprimento ao longo do qual há o contato entre a água e a tubulação. Então, é definido um parâmetro chamado raio hidráulico, que é calculado pela razão entre a área e o perímetro. É importante ressaltar que esse raio hidráulico não é equivalente ao raio geométrico. Ele tem valor diferente, mesmo que a seção seja circular. Temos o diâmetro hidráulico, que vai ser 4 vezes o raio hidráulico. Então, esse diâmetro hidráulico é o valor que vai ser considerado em todas as equações vistas até então. Por exemplo, na equação de Darcy-Weisbach, no local do diâmetro, vamos utilizar o diâmetro hidráulico. Nesse exemplo, determinar a perda de carga unitária em um conduto semicircular com fundo plano de concreto armado liso. Então, consultando a tabela, esse material corresponde a uma rugosidade absoluta, ε, igual a 0,25 mm. 1,5 metro de diâmetro, transportando como conduto forçado água com velocidade média de 3 metros por segundo. Essa observação como conduto forçado é importante, porque ressalta que a seção da tubulação está completamente cheia. Portanto, trata-se efetivamente de cálculo em escoamento forçado, e não conduto aberto, que vai ser assunto da segunda parte do curso. A seção é semicircular, com a base plana, e o diâmetro 1,5 metro. De acordo com a metodologia para cálculo de seção não circular, precisamos do raio hidráulico, que é a área sobre o perímetro, e com isso obteremos o diâmetro hidráulico, que é 4 vezes o raio hidráulico. Então, a área vai ser metade da área do círculo, e o perímetro vai ser metade da área da circunferência mais a base, que é 2 vezes o raio. Fazendo as simplificações possíveis aqui, e depois substituindo o raio por metade do diâmetro, que vai ser 0,75, obtemos então que o raio hidráulico é 0,229 metro. O diâmetro hidráulico, que é 4 vezes o raio hidráulico, será 0,916 metro. Esse é então o valor que vai ser utilizado como diâmetro para todas as equações que o aplicarmos. Podemos utilizar a equação de Darcy-Weisbach, lembrando que esse fator de atrito é função do número de Reynolds e da rugosidade relativa. O número de Reynolds vai ser calculado como velocidade vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade cinemática.
Temos todos esses valores. E então obtemos Reynolds 2,75 vezes 10 a sexta. E a rugosidade relativa, também calculada com base no diâmetro hidráulico. Lembrando de passar a rugosidade para o SI. Então, multiplicado por 10 a menos 3 do milímetro, obtemos 0,000273. Podemos utilizar para o cálculo do fator de atrito, dentro desses valores, é aplicável a fórmula aproximada de Swim-Jain, que vai resultar no fator de atrito de 0,015. Voltando à equação de Darcy, temos todos os parâmetros necessários, cuja substituição vai resultar numa perda de carga unitária de 0,0075 metro por metro. No resumo final, vimos a equação de Darcy-Weisbach e o cálculo do seu fator de atrito F, tanto para regime laminar quanto turbulento, sendo esse último a equação de Cullinbrook-White, onde o fator de atrito é implícito, que requer solução iterativa. Para evitar esse trabalho, há algumas equações aproximadas, entre elas a de Swim-Jain. Mesmo assim, alguns problemas requerem, quando aplicada a equação de Darcy-Weisbach, uma solução iterativa. Por isso surgiram equações empíricas aproximadas. Entre elas, para diâmetros maiores que 4 polegadas, a de Hazen-Williams. E para diâmetro menor que 4 polegadas, o Fahr-Whipple. Nessas equações, o coeficiente em função da rugosidade é constante, ao contrário da de Darcy-Weisbach, onde o fator de atrito depende do Reynolds e, consequentemente, depende da velocidade de vazão. Por fim, vimos o cálculo de seções não circulares, que é feito pelo diâmetro hidráulico, que por sua vez é calculado por 4 vezes o raio hidráulico, a razão entre a área e o perímetro. Sumário e a bibliografia estudada.